Olá pessoal, hoje vamos tratar sobre o teorema da máxima transferência de potência. Hoje daremos finalidade ao nosso conjunto de aulas que envolvem os teoremas de circuitos. Então, esse assunto irá encerrar o tema e para entendê-lo é fundamental que tenhamos entendido os teoremas de circuito em si, né? Que são os teoremas de Thevenin e de Norton. Então, caso você não tenha assistido às aulas acerca desses teoremas, assista, são as últimas aulas antes desse vídeo. Então, vamos primeiro dar um contexto sobre o que seria o teorema da máxima transferência de potência. Vamos lá. Em diversas situações práticas, um circuito ele vai ser projetado para fornecer potência a uma carga. E aí a gente viu lá nos teoremas de Thevenin e de Norton que a gente pode substituir um circuito inteiro linear por um equivalente, visto pelos terminais de uma carga, por exemplo. Então é importante lembrar disso. E aí, dando continuidade, né, vão existir algumas aplicações em algumas áreas da engenharia elétrica, como por exemplo a área de comunicações, de antenas, por exemplo, em que é desejável maximizar a potência liberada a uma carga. E aí é nesse contexto que o conceito de equivalente de Thevenin ou Norton pode ser muito útil. A gente fala ou Norton porque, como a gente viu, o equivalente de Norton nada mais é do que a aplicação da transformação de fontes ao equivalente de Thevenin. E aí, dando continuidade, o circuito equivalente de Thevenin ele vai ser útil para que a gente descubra a potência máxima que um determinado circuito linear pode liberar a uma carga. E aí a gente parte do pressuposto que a gente pode ajustar essa resistência de carga, que aqui vamos chamar de RL. Então, qual é a ideia? A ideia é de que, suponhamos um determinado circuito linear, e suponhamos também determinados terminais, né, A, B, que separam esse circuito linear de uma resistência, que a gente vai chamar de resistência de carga. A gente viu que a gente pode substituir o circuito linear à esquerda dos terminais A, B por um equivalente, chamado de equivalente de Thevenin, e aí esse teorema vai dizer que a máxima potência que pode ser liberada para essa carga RL, a gente pode calculá-la através do circuito equivalente de Thevenin. Então, qual é a ideia, né? Vamos supor aquele circuito que eu acabei de informar. Um circuito onde a gente tem terminais A, B. Do lado esquerdo dele, a gente tinha um circuito linear, que a gente encontrou um equivalente de Thevenin, uma fonte de tensão independente, insere como uma resistência de Thevenin independente, de forma que essas duas grandezas elas são fixas. Elas dependem daquele circuito linear, o qual a gente achou o equivalente. E aí suponhamos que ao lado direito dos terminais exista uma resistência de carga variável. A potência que o circuito equivalente de Thevenin, que no caso é o nosso circuito linear de dois terminais que a gente achou um equivalente, a potência máxima que ela pode liberar para a carga RL vai depender de uma determinada função. Essa função, a gente vai ver em seguida, ela depende da tensão de Thevenin e da resistência de Thevenin. Mas qual é a equação geral para determinar qual é a potência liberada à carga RL através do nosso equivalente de Thevenin? Para isso, basta a gente dizer que a potência na nossa carga vai ser R vezes I ao quadrado, a própria resistência RL vezes I, que é a corrente que passa, que flui por essa carga. Só que essa corrente, ela é justamente tensão de Thevenin dividido pela associação em série das resistências de carga e de Thevenin. Então esse I ele pode ser substituído por toda essa expressão aqui, né, ao quadrado, vezes RL. Então eu sei que através do meu equivalente de Thevenin,
eu sei que a potência liberada para a carga, RL, é dada por essa expressão. Por essa expressão, o que a gente pode extrair dela? A gente pode extrair em que momento há a máxima liberação de potência para a carga RL. A gente pode fazer isso através de uma análise gráfica. Se a gente plotar essa função aqui, P igual a toda essa expressão ao quadrado vezes RL, e variar RL de 0 até um valor muito grande, vamos ter esse comportamento da potência. Esse comportamento vai dizer que existe um valor máximo possível de potência a ser entregue para a carga RL, que acontece justamente no momento em que RL é igual a R Thevenin. Então, se nessa expressão aqui o RL for igual a R Thevenin, ou seja, aqui no denominador, por exemplo, ficaria 2R Thevenin e aqui ficaria um R Thevenin também, se nesse determinado momento em que essa resistência RL for igual a R de Thevenin, a minha potência a ser entregue para essa resistência vai ser a potência máxima. Então, se a gente for resumir, né, a potência máxima ela vai ocorrer quando RL for igual a R Thevenin. Então, tipo assim, se para uma determinada aplicabilidade eu quero que minha resistência, que é variável, receba, né, absorva o máximo de potência possível que meu circuito linear possa fornecer, eu tenho que ajustar aquela resistência de forma que ela seja igual a R Thevenin. E isso é conhecido como teorema de potência máxima. A potência máxima é transferida a uma carga quando a resistência de carga for igual à resistência de Thevenin quando vista da carga, ou seja, RL igual a R Thevenin. Então, vamos lembrar a equação da potência dada por essa equação, que nada mais é do que a repetição dessa equação aqui. E aí a gente pode não só analisar pelo gráfico, mas também fazer uma prova matemática de que isso é verdade. Se a gente for lembrar, a gente pode extrair um valor máximo de uma função encontrando a variação dela em relação à sua função. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a situação em que a potência ela é máxima, de acordo com a variação da minha resistência de carga, eu posso fazer a derivada da potência em relação à resistência de carga. Parcial, né? Derivada parcial. Então, eu posso pegar essa função aqui, fazer a derivada parcial dela em relação a RL, e aí eu vou ter, desenvolvendo, né? Eu vou chegar nessa expressão, e desenvolvendo essa expressão, eu igualo ela a zero, né? Porque para eu extrair o máximo dessa função, ou seja, em que momento o RL vai gerar uma máxima potência, eu igualo a zero. Igualando essa função a zero e desenvolvendo, eu vou encontrar justamente que o RL precisa ser igual a R Thevenin para que a potência extraída seja a máxima possível. E nesse momento em que RL for igual a R Thevenin, se eu substituir nessa equação aqui o RL, eu vou encontrar que a potência máxima é justamente V Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes R Thevenin. Vamos para um exemplo para os conceitos ficarem um pouco mais claros. Suponhamos que a gente tenha um circuito linear visto pelos terminais AB do lado esquerdo, dado por esse circuito inteiro aqui, e do lado direito eu tenho uma resistência RL variável. Eu quero encontrar qual é a máxima potência que todo esse circuito consegue entregar para RL. Então vamos lá. O primeiro passo ele consiste em encontrar o equivalente de Thevenin visto pelos terminais AB. Afinal de contas, a gente viu que a equação da potência máxima é dada em função do equivalente de Thevenin. O primeiro passo, então, seria encontrar a resistência de Thevenin. Para encontrar a resistência de Thevenin, nós desconectamos todas as fontes independentes do circuito. Então, a fonte de tensão ela vira um curto, a fonte de corrente ela vira um circuito aberto. Qual é a resistência de Thevenin vista por esses terminais?
é essa resistência em paralelo com essa, e o resultado paralelo, a associação paralela desse equivalente, em série com essas duas resistências aqui. Se formos fazer esse cálculo, vamos encontrar que essa resistência de Thevenin é dada por 9 ohms. O segundo passo consiste em encontrar a tensão de Thevenin. Para a tensão de Thevenin, nós mantemos todas as fontes intactas e nós calculamos quem é essa tensão de terminal aberto aqui dos terminais AB. Para isso, optamos por realizar a aplicação da análise de malhas. Definimos uma corrente I1 e uma corrente I2. Nesse caso, a equação para a malha 1 seria menos 12 mais 6I1 mais 12I1 menos 12I2 igual a zero. Se ainda tiver alguma dúvida a respeito de como realizar esse procedimento, assista a videoaula acerca da análise de malhas. Já para a malha 2, temos a equação direta de que I2 ele tem a mesma magnitude da fonte de corrente 2 A, só que sentido contrário. Então, eu posso afirmar que I2 é menos 2 A, já que não passa corrente por esse trecho, visto que esses terminais estão em aberto. Então, a tensão de Thevenin ela vai ser dada pela tensão entre os terminais da fonte de corrente. Então, eu tenho duas equações, no qual uma delas a gente tem a relação direta de quem é I2, então eu posso simplesmente substituir I2 nessa equação, e aí eu vou encontrar que I1 é menos 2 sobre 3 ampere. E aí, se eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ao laço externo, eu consigo obter V de Thevenin entre os terminais AB. Então aqui eu posso aplicar, por exemplo, fazendo o loop, né? Menos 12 volts, mais 6I1, mais 3I2, mais 2 vezes 0, afinal de contas não passa corrente por esse trecho, vai ser igual à tensão de Thevenin. E se eu resolver essa expressão aqui, eu vou encontrar que a tensão de Thevenin é 22 volts. Então, no final das contas, eu vou ter um equivalente com uma fonte de 22 volts e uma resistência de 9 ohms. E aí vamos lembrar, em que condição temos a máxima transferência de potência? Justamente quando o RL for R Thevenin, que no caso é 9 ohms. Então a potência máxima ela é dada por essa expressão aqui. A gente tem a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Basta substituir os valores e encontramos que a potência máxima possível que a carga variável pode assumir no momento em que ela for igual à resistência de Thevenin é de 13,44 watts. E com isso a gente finaliza o exemplo e finaliza também as aulas referentes a teoremas de circuitos. E aí a gente pode finalmente entrar em outro assunto da disciplina de circuitos elétricos, que no caso vai ser um estudo sobre os capacitores e os indutores. Então, até a próxima e bons estudos.